Pinga Fogo com Sidney Fernandes. Pinga Fogo com Richard Simonetti. Que conselho, Richard, dar a uma mãe que passa por dificuldades com seu filho, já adulto, que mesmo errado nas suas escolhas, não a ouve, não atenta para seus conselhos? Será que isso é apenas uma fase ruim de rebeldia? Filho ouvir conselho dos pais é complicado, né? Principalmente depois da adolescência, o filho começa a acordar, ele começa a ter as suas próprias ideias, as suas próprias iniciativas. Os pais bem que gostariam de transferir a sua experiência para os filhos. Seria uma beleza se eu pudesse transmitir as minhas experiências para os meus filhos. É ótimo, mas nós não podemos fazer isso, não dá para transferir. Eles têm que colher as suas próprias experiências e muitas vezes enveredam por caminhos tortuosos. O que nós podemos fazer, além de tentar aconselhá-los, acho que a gente deve sempre tentar, mas orar muito por eles, que Deus os ilumine, que eles possam achar seus próprios caminhos, né? Não dá para a gente esperar que o filho faça ipsis literis aquilo que nós esperamos que ele faça, porque ele é uma individualidade, que tem a personalidade própria, tem o seu próprio eu, a sua maneira de ser. Cada um de nós é uma criatura, é um ser pensante, é um espírito. Não dá para pretender que as pessoas pensem com a nossa cabeça, cada um tem a sua cabeça, é por aí, né? Então, tudo que nós podemos fazer em favor dos filhos é na primeira infância. Até os 7 anos, quando se consolida o processo reencarnatório, os filhos são muito sensíveis às influências dos pais. É um período que nós podemos mudar até as disposições, as tendências do filho, orientando quanto a uma iniciação no Evangelho, dando exemplos de civilidade, de educação, de respeito pelo semelhante, de prática do bem. Então, até aí tudo bem. Depois dos 7 anos, o espírito começa a acordar, já fica mais difícil influenciá-lo. Depois dos 14 anos, que ele já começa a entrar para a fase adulta, então vai depender dele, daí você já não pode mais exercer influência nenhuma, porque tudo vai depender dele. Então, tudo que nós quisermos fazer para os nossos filhos, passamos na primeira infância, é quando o espírito é extremamente sensível. Isso está em O Livro dos Espíritos, na questão 383, quando Kardec pergunta por que o período de infância é tão prolongado no ser humano. E o mentor fala, porque nesse período o espírito é sensível à influência que recebe dos adultos, passível de mudar as suas tendências más, para o que devem contribuir os encarregados da sua educação. Beleza. Tem até uma história que eu já contei aqui numa palestra há algumas semanas, acho sempre importante repetir, de um cientista que estudou o seu cérebro. Hoje, modernos aparelhos como a ressonância magnética altamente sofisticada permitem ver o cérebro em funcionamento. Você vê o cérebro funcionar. E dá para ver os registros do cérebro falando em tendência a um determinado vício ou alguma doença que vai surgir em determinada época. É impressionante o que a medicina tem feito. E esse cientista, ele descobriu, através da análise do próprio cérebro, que ele era um psicopata. Olhem que coisa terrível. Ele nasceu para ser um psicopata, estava no registro do seu cérebro. E ele, numa entrevista, conversando com o repórter, em dado momento, lhe pergunta: mas o senhor tem esse registro de psicopata no seu cérebro. No entanto, o senhor não é um psicopata. O senhor até é uma pessoa muito gentil, muito delicada. Como é que o senhor explica o fato de o seu comportamento não ser compatível com a programação do seu cérebro? Até a resposta dele eu achei sensacional, por causa da educação que eu recebi. Eu fui uma criança muito feliz. Meus pais me deram muito amor mesmo. Eu acho que foi o amor de meus pais que neutralizou a programação do meu cérebro. Então, olha, um cientista dizer isso, né, é uma coisa maravilhosa. Um estímulo para os pais. Vamos dar muito amor para os filhos, muito carinho. Você pode ter até um psicopata como filho, mas ele não precisa ser um psicopata se você souber tratar dele, cuidar dele com muito carinho, com muito amor, principalmente na primeira infância. 2 pais portadores de vírus
que vão fatalmente provocar uma doença em seu filho. Culpa da genética ou da lei de causa e efeito? Não, a genética funciona nos limites da lei de causa e efeito. Na verdade, quem controla tudo é a lei de causa e efeito. Você pega uma família que tem componentes genéticos de má formação de ambos os lados, e a combinação desses elementos genéticos vai resultar em problemas para os filhos. Vão ter limitações. Um pode nascer com um retardo mental, outro com um subdesenvolvimento físico, o outro pode nascer cego, uma série de problemas. Mas tem um lá que vai nascer sem problema nenhum, não vai ter problema, ele vai ser uma criança saudável, normal. Como é que pode? Aí é o problema kármico. Esses 3, 4 filhos que nasceram com problemas, eles aproveitaram os elementos genéticos na medida da sua própria necessidade. Eles tinham que nascer com aquela limitação, e ainda que os seus pais não fossem portadores de genes assim desajustados, eles também nasceriam com limitações, teriam problemas, porque fazia parte do karma. A nossa estrutura física, ela depende dos registros do nosso perispírito. Os pais fornecem os elementos hereditários como quem fornece tijolos para construir uma casa. Agora, a casa, se vai ser um casebre ou um palacete, vai depender da planta da casa, que está no perispírito, do espírito que reencarna. Está tudo registrado no perispírito. Quando ele reencarna, vai haver uma combinação de elementos hereditários determinando que ele tem as facilidades ou limitações compatíveis com as suas necessidades. Então, os elementos hereditários, eles são infalíveis, não podem ser traídos, não dá para evitá-los, quando se trata da cor dos olhos, a cor da pele, a estrutura óssea, física. Isso daí é lei de genética, isso vai acontecer. Nós teremos sempre uma combinação dos fatores hereditários de nossos pais. Agora, quanto ao detalhamento, se o cidadão vai ser um gênio ou um retardado mental, vai ser um santo ou um facínora, se ele vai ser um atleta ou um paralítico, não, peraí, daí vai depender do espírito. Ele é que vai combinar os elementos hereditários para construir a casa física compatível com as suas necessidades. Então, em última instância, o que funciona é realmente a condição do espírito que reencarna. Além de orações e internações, o que fazer para ajudar um dependente químico? Dentro da doutrina espírita, há algum tipo de ajuda? O problema do dependente químico é ele querer sarar, querer vencer a dependência, o vício. Se ele não quiser, fica muito complicado. Não dá para você tratar de dependente químico que não está querendo mudar. Às vezes ele fala, não, eu quero mudar, mas no fundo ele não quer. Agora, se ele chegou no fundo do poço, ele chegou à conclusão de que ele está destruindo a sua vida, ele quer realmente, beleza. Centro espírita, passe magnético, ajuda espiritual, sempre tem espíritos que o induzem ao vício, esses espíritos poderão ser afastados, água magnetizada, tem uma série de recursos que são mobilizados no centro espírita para ajudá-lo, e ele vence o vício tranquilamente. Isso tudo associado naturalmente ao tratamento médico, né, que a medicina também é obra da misericórdia divina, mas é preciso que ele queira. Se ele não quiser, fica muito complicado. Não dá para você livrar do vício alguém que não está interessado em se livrar do vício, por aí. Em que circunstância, Richard, uma cirurgia espiritual terá êxito se ela for feita à distância? Tudo bem, a chamada cirurgia espiritual é uma intervenção no perispírito. Nós sabemos que é uma série de males físicos que trazemos que são reflexos perispirituais. Inclusive, há determinadas doenças crônicas, você faz 1000 tratamentos, não consegue resultado, porque o problema está no perispírito. E a doença e a medicação, ela atinge o corpo, ela cuida de efeitos, não cuida das causas que estão no perispírito. Por isso que uma cirurgia espiritual seriam os mentores espirituais atuarem no perispírito, removendo, tanto quanto possível, as causas do mal que está aparecendo no corpo físico. Neste caso, você pode fazer a cirurgia à distância. Quer dizer, eu faço uma reunião mediúnica aqui na casa, e nós nos propomos a atender alguém que mora em São Paulo. Uma reunião, veio um médico desencarnado, os mentores espirituais, nós vamos fazer. O povo se concentra aqui,
vibra, fornece recursos fluídicos, de ectoplasma principalmente, para que essa equipe médica vá e trabalhe no perispírito do cidadão lá, beleza, consegue trabalhar, e às vezes consegue remover a causa perispiritual, o reflexo no corpo físico se faz quase que de imediato, a pessoa sara. Há grupos espíritas que trabalham muito assim. Lá no Rio de Janeiro tem um grupo famoso, que tem uma certa mistura de espiritismo e umbanda, é o grupo Tupiara, se não me falha a memória. Eles fazem um tipo de atendimento interessante. Você escreve para lá, dando nome, endereço, eles respondem, dando o horário em que vai ser feita uma intervenção espiritual, o horário para a pessoa ficar deitada. Eles dão toda uma orientação. Você fica deitado em casa, e daí eles fazem a cirurgia, quer dizer, os espíritos vêm até a casa do cidadão, fazem a cirurgia. Eu tenho conhecido casos em que deu bom resultado, a pessoa fez a cirurgia, sarou do problema que a estava afetando. Então, há vários grupos, aqui no centro nós não temos esse tipo de trabalho, mas há grupos por aí, pelo Brasil afora, onde há esse tipo de trabalho, que são as cirurgias perispirituais, são feitas no perispírito, e a distância, né? Na verdade, a distância é relativa, o grupo está à distância, mas os espíritos vão lá no local para atender o paciente. Você falou, Richard, que algumas doenças são originárias de disfunções do perispírito. Pequenas doenças corriqueiras, como gripe, resfriado, ou mesmo doenças infantis, que são preveníveis com vacinas, a vacina, então, atinge o perispírito? Não, é que determinadas as doenças infecto-contagiosas, elas nem sempre estão associadas a problemas do espírito. Eu falei que a criança pode ter seus mecanismos imunológicos perturbados, favorecendo que ela pegue uma gripe, pegue uma pneumonia. Mas é um problema que não está no perispírito da criança. É uma questão de contágio. Então, nós podemos nos cercar dos cuidados necessários para evitar contágios, e podemos usar vacinas também. A vacina é para neutralizar a ação do vírus no organismo humano. Tudo bem. Há uma série de doenças que são doenças de uso, eu costumo dizer. É mau uso do corpo. Não são doenças que refletem desajustes do perispírito, fruto do mal que nós praticamos no passado. Muitas doenças, eu diria que uma boa parte, se não a maior parte das nossas doenças físicas, são doenças de uso. Você está usando mal o corpo. Por exemplo, quem não faz exercício físico vai ter problema, fatalmente vai ter problema circulatório, vai ter problema no coração. Isso é tranquilo. O coração tem que ser bombeado, exercitado. Tem que forçar o coração nos exercícios específicos para isso. Quem tem a vida sedentária, o coração acaba afetado. Quem bebe muito vai ter cirrose hepática, tranquilamente. Quem fuma vai ter câncer no pulmão. Então, observemos que são doenças de uso. Nós estamos usando mal o corpo. O cidadão tem uma vida muito agitada, ele não dorme direito, né? Trabalha demais, ele vai ter problema neurológico, vai ter insônia, uma série de problemas, que não são problemas que refletem coisas que estão no perispírito, são problemas de uso, está usando mal o corpo. Nosso corpo é uma máquina, nós não podemos nunca esquecer isso. O nosso corpo é uma máquina, que nós, quando encarnamos, nós passamos a usar essa máquina. E como toda máquina, ela tem desgaste, e ela precisa ser bem conservada. Quando nós vamos envelhecendo, a máquina vai se desgastando, vão surgindo problemas de desgaste da máquina. Agora, eu posso desgastar a máquina jovem ainda, né? Se eu não tenho uma disciplina no meu comportamento, sou uma pessoa que gosta de beber ou fumar, consumir drogas, então nem se fala, né? Se não come demais, ou tem uma comida não muito adequada, se não come muita gordura, come muito doce, ele pode ter diabetes, come muita gordura, vai ter distúrbio circulatório, se ele engorda muito, vai ter diabetes e distúrbio circulatório, então uma série de problemas de doenças que nos afetam, que não trouxe isso do passado, não é o meu karma, eu estou gerando esses problemas porque eu não estou bem cuidando bem do meu corpo. Trabalho disciplinado, repouso à hora certa, exercícios físicos e respiratórios, alimentação adequada, tudo isso faz parte de uma disciplina que visa dar saúde para o nosso corpo. Hoje a medicina tende a ser muito mais profilática. Quer dizer, a medicina profilática é aquela que te orienta para você não ficar doente, o ideal é isso. Não é o médico tratar de doença, ele tratar do paciente de uma forma que ele não fique doente.
Essa seria a função principal da medicina. E vocês podem notar que a medicina se orienta muito hoje nesse particular, nos orientando quanto à alimentação, por exemplo, né? Que tipo de alimentos nós podemos e devemos usar para que não sobrecarreguemos o organismo, para que não engordemos demais, né? Uma questão do repouso, trabalho disciplinado, cuidados mais íntimos de higiene, né? Cuidado com o corpo, tudo aí. Você quer viver integralmente o tempo de vida que Deus nos concede? Cuide bem do corpo, né? E bem da alma também, através de um comportamento equilibrado que nos faculte a estabilidade espiritual, que também é importante para conservar a saúde do corpo. Órgãos de saúde do mundo inteiro destacaram hoje, está saindo agora nos noticiários, que o Brasil se colocou como um dos 4 países cujas medidas para a inibição do fumo surtiram mais efeito. O Brasil se destacou nessa área. Mas eles estão dizendo também, Richard, que ao lado de países em que absolutamente é proibido o fumo, há muitos países em que não se cuida do assunto, não se faz campanha e ainda há propaganda em favor do tabaco. Nesse caso, Richard, a responsabilidade aí do fumo é da pessoa que está fazendo uso dele ou dos países que não estão colaborando para essa prevenção? É a responsabilidade do governo, que devia, em primeiro lugar, coibir a propaganda. É a responsabilidade do fabricante do fumo, esse é o maior responsável, né? Ele sabe que aquilo faz mal. Aliás, a indústria americana de fumo é uma coisa interessante. Durante décadas, eu me lembro, acompanho isso desde menino, né? Eu me lembro do cinema, todo artista fumava. A gente pega aqueles filmes antigos, vocês podem notar que eles fumam o tempo todo. Isso daí já era patrocinado pela indústria do tabaco para induzir o povo a fumar. E a indústria do tabaco, ela desenvolveu a tese de que cigarro não faz mal. Então, durante muito tempo, a gente via essa briga, né? E os cientistas provando cada vez mais que o cigarro faz mal, dá câncer no pulmão. O cigarro provoca muitos e muitos males. Até que aconteceu uma coisa interessante, o americano começou, os doentes, principalmente de câncer, começaram a acionar as empresas de tabaco, querendo indenização, porque estão vendendo um produto que é nocivo, está sendo provado que é nocivo. Então, elas pagaram fortunas indenizatórias para muitos fumantes que tiveram problemas graves, que entraram com ações. Agora, o que fez a indústria do tabaco? Eu achei interessante. Eles reconheceram que o fumo faz mal à saúde. Então, a propaganda que fazem hoje é, olha, o fumo, você vai fumar, mas você sabe que faz mal. Porque daí o cidadão não pode depois acionar a indústria. Ele está consumindo um produto que ele foi alertado que faz mal. Você vê o comportamento da indústria do tabaco, né? Eles estão vendendo produtos que sabem que faz mal, avisa que faz mal, porque eles não querem problemas. Agora, aqui no Brasil, há uma redução, sim, do número de fumantes, mas ainda tem muito fumante aqui. Nós temos perto de 20% da população fumante. É muita coisa, né? Uma população de 200 milhões de habitantes, 40 milhões ainda fumam. É muito, muito. Agora, onde mais se fuma hoje, a indústria do tabaco está investindo muito na China. A China, nós temos 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. A maioria do povo chinês fuma. Lá existe a cultura do cigarro. Quando, por exemplo, você vai fazer visita para alguém, é de bom tom dar um pacote de cigarros de presente. Então, faz parte da cultura chinesa dar cigarro de presente. Um pacote, né? Não é um maço, um pacote de cigarro. Dá. E o cidadão se vê na obrigação até de fumar, mesmo que ele não tenha vontade, porque é presente, né? Não fica bem ele não usar o presente que lhe foi dado. E a indústria, ela investe pesadamente na China em propaganda. A primeira providência, sem dúvida alguma, para combater o cigarro é proibir a propaganda, né? Que felizmente no Brasil nós conseguimos isso, não tem mais propaganda, falta fazer a proibição da propaganda da cerveja, das bebidas alcoólicas, né? Que precisaria também, mas eu acho que o Brasil está num bom caminho. Índice de 20% de fumantes no Brasil é bem razoável, considerando que até algum tempo atrás 40% da população fumava. Charles, você falou que o cigarro faz mal, mas eu tenho a pergunta aqui dizendo que o salto alto das mulheres também faz mal. E que, em média, as mulheres compram 4 sapatos de salto alto por ano. Nesse caso, Richard, elas
estão trazendo problemas para a sua saúde e vão pagar por isso? Salto alto também, hoje, sabe-se que ele provoca deformação dos pés, da joanete, deformação na coluna. Tudo que é antinatural acaba prejudicando o corpo, né? Quer dizer, aí é o preço da vaidade, né? A mulher fica mais elegante com salto alto, mas ela tem um preço a pagar, que afeta realmente a saúde. Pinga Fogo com Sidney Fernandes. Pinga Fogo com Richard Simonetti.